Então, eu vou deixar o senhor prefeito falar a respeito desse bloqueio, explicar a situação, como que está, e depois alguns vereadores quiser fazer alguma pergunta ao senhor prefeito, está à vontade para fazer a pergunta a respeito aí nesse assunto hoje, aqui explanado aqui nessa noite de hoje. Pois bem, quando o vereador me falou ontem, né, que queria que eu viesse nessa casa para estar esclarecendo a realidade do que está acontecendo no nosso município. Desde o ano de 2006, em julho de 2006, iniciou-se foi um levantamento aqui, uma auditoria da Receita Federal no nosso município. Capaz que os vereadores lembram disso, né? Grande parte da população lembra disso. Tive que contratar 12 pessoas na época para digitar documentação a pedido da Receita Federal. Eles faziam os pedidos para nós com prazo muito curto. Pegaram um período de 1999 até aquele período que estava iniciando aquela auditoria, que era julho de 2006 e foi terminada em março de 2007, porque é muito documento, teve que revirar todos os arquivos do nosso município, né, das administrações passadas, para poder estar digitando isso e passando para a Receita Federal, né, quando foi todo levantado em arquivo, que todo mundo sabe o que é o PDF, o que é o arquivo hoje aí, normal das impressões, dos meios de comunicações, da internet. Teve que transformar isso em um arquivo chamado arquivo Manad. O que é esse arquivo Manad? Transforma todos os números, todos os levantamentos que foi feito em código. Talvez aqui pouca gente pode saber o que é isso, esse arquivo Manad. Quando abria a tela do computador, era somente código, um atrás do outro, para poder fazer o levantamento. Quem sabia ler isso? Quem sabia estudar esses códigos, esses números? Somente os agentes da Receita Federal e o técnico que foi contratado para fazer essa parte, essa transformação. Foi levantado uma dívida muito alta. Em março de 2007, 4.484.000 e alguns reais que foi levantado nessa época. Ninguém concordou com isso. Todos os advogados que eu chamei, falei, eles achavam que tinha que fazer um novo levantamento. O que é o levantamento que tinha que ser feito? Levantar tudo novamente, porque nós temos certeza e parece que tudo encaminha. Quando for mais no final das minhas explicações, eu vou mostrar para vocês como que as coisas funcionam e parece não, e tudo tem a mão de Deus. Quando levantou, veio para fazer os parcelamentos, né? A gente foi lutando, tem o prazo para correr, vai para a PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vai para a Receita Federal, e o que acontece? A gente fica correndo para poder tentar fazer da melhor forma possível, porque é um processo muito grande. Eu queria que alguém pegasse um pouquinho da água. Nós, em 2008, talvez todos os funcionários lembram disso, funcionários da Prefeitura. No dia 10 de março de 2008, a Receita Federal reteve todo o repasse da Prefeitura. Da folha que nós estávamos para pagar de quase 98 mil naquela época, sobrou para nós nas contas da Prefeitura R$17.700. Nós atrasamos 20 dias para pagar a folha, porque todos os repasses iam cair no dia 20, de ICMS, de todo o dinheiro que caía, a gente foi juntando. No dia 2 de abril eu consegui pagar a folha foi de março? A folha de abril. Não, a folha de fevereiro. Dia 2 de abril, né, consegui pagar essa folha. No dia 10 de abril, nós pagamos novamente a folha, ficou duas folhas, 8 dias de diferença uma da outra. Aí, naqueles 20 dias de atraso de folha de pagamento, foi um período assim, que para nós, que estávamos na administração já aí por quase 4 anos,
e nunca tinha sido atrasada a folha de pagamento, aquilo para nós foi um momento difícil. A gente só ouvia as pessoas dizer que estava tirando o dinheiro da prefeitura, que não estava pagando os funcionários, que tinha tirado o dinheiro da prefeitura. Consegui provar para todos que me procuraram, todos que quiseram ver, que aquilo tinha sido retido pela Receita Federal. Quando é agora, aí em 2008, continuando, em 2008, nós estávamos com uma porção de emendas do governo federal para vir para o município, na hora de assinar o convênio de ser contratado. Tive que correr a Brasília, fazer um parcelamento pela lei 11.941, que é o parcelamento pelas empresa privada, parcelado em 180 meses. Fui pagando aqueles parcelamentos, umas guias de 2.800 e pouco, outras guias de R$100. São várias guias que nós pagamos. Até que um dia fosse consolidada a dívida. Quando passou para o ano de 2009, saiu uma nova súmula, que nessa súmula do novo parcelamento da dívida de todos os municípios. Foi um momento de muita alegria para nós, principalmente para mim, quando saiu essa nova súmula, que a gente poderia ter uma esperança de transformar aquele parcelamento da 11.941 para a lei 11.960, que é o parcelamento dos órgãos públicos, parcelando todas as dívidas em 240 meses. Nós baixamos o parcelamento na regional da nossa Receita Federal, que é Caldas Novas. Baixamos aquele parcelamento da 11.941 e tentamos encaixar a 11.960. Até que tinha um prazo de 1 ano e pouco, que venceu agora no ano de 2011, em outubro de 2011, quando era para ser consolidada a dívida. Mas o que acontece com os repasses e os débitos que vêm nas GFIP quando é informado? Tem a parte patronal e a parte do segurado. O segurado é o que é o segurado? É o INSS que desconta do funcionário, vai para o INSS para depois ele ser aposentado. E a parte do segurado, a parte patronal, é a parte dos 22% que tira e devolve para a Receita Federal. Quando foi nesse período entre 2009 a 2011, que estava sendo levantado, nós precisávamos pagar um valor muito alto. Em 2010, né, Lúcio? Em 2010 veio novamente um aviso de bloqueio para nós, que nós teríamos que pagar 146, somando as guias todas que tinha, essa parte do segurado que tinha que pagar, que não parcela, só parcela, parece que mais ou menos 70%, 30% tinha que pagar. Nós somamos tudo, deu R$146 mil. Novamente eu tornei a atrasar a folha quase 6 dias de atraso. Naquele período que nós pagamos R$146 mil em 2010, creditou um outro dinheiro da saúde, que naquele tempo o dinheiro não era exclusivamente só naquela conta que precisava ser mexido, que igual é hoje, saúde é saúde, educação é educação, né? Fundeb, que é da educação, tudo tem que ser na conta, não pode mais tirar de jeito nenhum. Então, tiramos aquele dinheiro, completamos o dinheiro que faltava da folha. Naquele período, quando precisamos pagar aqueles R$146 mil, nós tínhamos um dinheiro em caixa, quase R$95 mil, quando a gente somou tudo, tinha em caixa. Juntamos com a outra parte, atrasou a folha um período, talvez vocês lembrem disso, em 2010, em outubro de 2010, outubro não, foi em agosto de 2010, né? Agosto de 2010, pagamos. Quando foi agora em 2011, novamente, era o prazo, o último prazo, me parece que dia 30 de outubro, agora de 2011, era o prazo da consolidação da dívida, tinha que ser pago mais umas guias altas para poder conseguir fazer a consolidação e fazer o parcelamento que tinha que ser feito naquela época. Aqui que eu estava falando naquela hora para vocês, que eu acho que é a hora que Deus põe a mão. Porque se nós conseguimos pagar aquelas guias no prazo que era marcado, 5 dias antes do prazo da consolidação, nós tínhamos feito a consolidação e parcelado a dívida, aí sim, confessava essa dívida enorme que está aí,
que a Receita Federal fez e a gente fala que foi feito errado, com essa mudança da prefeitura que foi feita agora, nós achamos 3 passos de parcelamento que foi feito 99, 2000, 2001, 2002. É muito dinheiro que foi pago naquela época. E a Receita Federal, nós descobrimos que não levou em conta nenhum desses pagamentos. Agora, quando fizemos esses pagamentos dessas guias, faltando 2 dias para o prazo da consolidação da dívida, para fazendo a consolidação, poder fazer o parcelamento, com 2 dias não caiu no sistema da Receita Federal. O que acontece? Fui para Caldas Novas no último dia, na sexta-feira. Cheguei com as guias pagas. Como não estava no sistema da Receita Federal, não aceitou fazer o parcelamento. Nós ainda tentamos, falei com os advogados, falei com o contador, nós tentamos fazer um pedido manual, de parcelamento manual. Quando fizemos esse pedido de parcelamento manual, demorou mais uns 3 a 4 meses, a Receita Federal e a PGFN negou o pedido do parcelamento manual. Aí sim, veio os auditores da Receita Federal todo dia ligando e querendo que a gente pagasse umas guias enormes. Uma das guias, se nós fosse pagar, que é da parte dos segurados, que não parcela por hipótese nenhuma, uma das guias, se fosse pagar, nós tínhamos que pagar mais de 500 mil reais. Aí eu procuro para vocês, aonde que nosso município vai arrumar 500 mil reais para poder pagar uma parcela, apenas uma parcela disso? Foi negado. Aí veio o bloqueio, pedido de bloqueio do dinheiro, do nosso recurso do município. A gente entrou na justiça, foi protocolado dia 13 de abril, o processo. Dessa altura já hoje, correndo o processo na justiça, protocolado na Justiça Federal, em Goiânia. Protocolamos. Quando foi protocolado na 4ª vara da Justiça Federal, em Goiânia, o juiz analisando viu que tinha outro processo de 2008. Foi quando nós entramos com o processo para liberar as certidões, liberar os recursos que tinha sido bloqueado, bloqueou apenas um repasse. Nós entramos com o processo e o processo estava arquivado na Justiça Federal em Goiânia. Aí o juiz pediu que juntasse aquele processo de agora com aquele processo de 2008, para analisar os 2 processos juntos. Quando eu cheguei na Receita Federal agora, na quinta-feira, semana passada, tinha sido pedida a redistribuição do processo para a 6ª vara da Justiça Federal, com o doutor Hugo Otávio. Consegui falar, eu e o Osíris estávamos em Goiânia, e os 2 advogados que estavam nesse processo, nós conseguimos falar com ele quase 8 horas da noite. Ele estava em audiência o dia todo. Nós falamos com o doutor Hugo Otávio, expliquei a situação do nosso município, expliquei para ele aonde estava o pagamento da folha, os serviços essenciais do município, assistência social, saúde, educação, limpeza pública, petróleo para os carros, para as máquinas funcionar, pagamento de tudo, dos funcionários, dos fornecedores, dos contratos que tem no nosso município. Expliquei e disse para ele. Ele me falou, eu entendo, prefeito, a situação, o processo é muito grande. Eu falei, doutor, o senhor não queira nunca ser prefeito de uma cidade igual eu estou sendo nesse momento. O senhor nunca pensa em ser prefeito e nem deseja, com parente do senhor, ser prefeito no momento que a gente está passando. Porque o que nós estamos passando hoje, eu tenho certeza que nenhum dos funcionários queria isso. E muito menos eu como prefeito, que há 7 anos estou nessa prefeitura e não tenho passado por uma situação como essa. Hoje, há 7 anos e meio, quase completando do nosso mandato, que eu falei, há um momento de quase desespero, eu pedi a Deus que me desse força, que em momento nenhum baixasse a cabeça, que nós vamos conseguir tirar isso, porque nada vai destruir o que nós temos feito há 7 anos atrás. E eu quero pedir à população, nesse momento, que nesse momento de dificuldade igual nós estamos prestes a terminar com esse sufoco, porque hoje o doutor Nivaldo me ligou, que é muito amigo do doutor Hugo Otávio, na 6ª vara da Justiça Federal, me ligou dizendo que conversou com
o mais breve possível ele daria um resultado para nós.